Olá, dou boas-vindas a você ao nosso canal Direito Sem Formalidades. Antes de prosseguir, lembre-se de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ao final do vídeo, lembre-se de deixar o seu like para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conhecimento. Bem, hoje nós vamos continuar falando sobre o nosso projeto intitulado Biodiversidade, Conhecimento Tradicional, Propriedade Intelectual e Sustentabilidade. Este projeto tem o financiamento do CNPq e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no edital Pró-Humanidades. A gente tem uma equipe de pesquisadores trabalhando junto nesse projeto, como a professora doutora Eliane Moreira, da Universidade Federal do Pará, a doutora Maria Smith, do Ministério do Meio Ambiente, e vários pesquisadores e pesquisadores ligados ao Centro de Estudos em Propriedade Intelectual e Relações Humanas da Universidade Federal de Juiz de Fora. O tema específico de hoje, é a relação entre o conhecimento tradicional e a ciência convencional no chamado Marco Legal da Biodiversidade. Esse foi um trabalho que a gente apresentou em 2023 agora, no Congresso de Ciência, Tecnologia e Sociedade, o CIT, em Maceió, em coautoria com o Tiago Andrade Ezequiel. Eu sou Marcos, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, vamos começar então hoje falando sobre essa formação, essa elaboração desse documento legislativo, dessa lei, o Marco Legal da Biodiversidade, a Lei 13123 de 2015. Você sabe no Brasil como são formadas as leis? Você sabe como esse procedimento acontece? Quem pode iniciar a proposta de uma lei? Bom, uma lei ela começa sempre como se fosse um projeto de lei. Aqui hoje a gente vai falar sobre o projeto de lei 7735 de 2014, que se iniciou em 2014 por iniciativa da Presidência da República na época. Bom, e com isso, a gente tem aí um dilema, Será que durante a aprovação desse projeto de lei foram ouvidos todos os interessados e que todos os que poderiam ser afetados por essa legislação? Bom, aqui a gente está falando de uma lei para a proteção da biodiversidade e do conhecimento tradicional. É o uso sustentável da biodiversidade e a proteção do conhecimento tradicional. E aí a gente tem que pensar quem são os interessados nisso. Então, de um lado a gente tem o governo e de outro lado a gente tem a sociedade civil. Mas quem é essa sociedade civil? Quem são os representantes da sociedade civil? Bom, a indústria, que é interessada em acessar esse patrimônio genético natural, acessar o conhecimento tradicional e a biodiversidade. E, do outro lado, os detentores do conhecimento tradicional, que são os povos e comunidades tradicionais. Os povos ribeirinhos, os povos originários, indígenas e os povos quilombolas, para citar alguns. Um terceiro interessado aqui seriam as instituições científicas, a chamada academia, aqueles que estão preocupados em fazer pesquisa, desenvolvimento de pesquisa. Quando a gente estava pensando nessa questão, a gente queria saber, mas como é que foi a manifestação dessas pessoas durante esse processo? Então a gente procurou ver quando é que houve, de fato, uma manifestação dessa sociedade civil, desses interessados. Então, o único momento de manifestação dessa sociedade civil foi durante a audiência pública organizada pelo Senado Federal. Então, veja, tanto na Câmara quanto no Senado teriam que ser discutidas as questões envolvendo esse projeto de lei. Mas somente no momento do Senado Federal é que esses interessados foram ouvidos de modo formal. A partir desses dados documentais e dados de gravação da audiência pública, a gente pôde, por meio de uma técnica de pesquisa chamada teoria fundamentada dos dados, a gente coletou essas manifestações orais e, por meio de um software, a gente procurou verificar o que foi de fato, quais foram os temas que mais surgiram durante esse debate. O que a gente queria? A gente queria ouvir os integrantes da academia, os integrantes da ciência, porque a gente queria ver a relação entre conhecimento tradicional e ciência convencional. E quando a gente estava analisando esses dados, a gente percebe, a gente vai encontrar aqui um reforço de uma ideia de colonialidade do poder e do saber, segundo Aníbal Quirrano. O que quer dizer essa colonialidade do saber e do poder? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que, de fato, quando estamos se discutindo se vai acessar o patrimônio genético,
se vai utilizar o conhecimento dos povos originários, dos povos tradicionais. O que domina? Qual é a dominância? A dominância ainda é de uma ciência convencional europeia, ou seja, como se a gente ainda utilizasse internamente a matriz europeia para se apropriar desses conhecimentos tradicionais. E como se faz isso? E aí o direito ele está, de alguma forma, legitimando a apropriação desses conhecimentos tradicionais quando ele reforça, ele se aproxima mais da ciência convencional. E como é que se dá essa relação de proximidade? É na medida em que a gente vai verificando as manifestações orais da academia e as demandas dessa academia para uma facilitação desse acesso ao conhecimento tradicional, para facilitar a remessa desse conhecimento, desses recursos genéticos para o exterior, o acesso a esses recursos genéticos naturais. Então, isso tudo vai demonstrando, né, que há uma prevalência aí dessa lógica acadêmica europeia, dessa lógica de ciência eurocêntrica. Daí porque colonialidade do saber e do poder. Não é só o poder político, mas é também o poder do saber, né? Quer dizer que é o saber europeu que vai dominar as discussões de uma legislação cujo objetivo dela era proteger, e deve ser proteger, o conhecimento tradicional. E quando a gente faz essa análise um pouco mais cuidadosa desses argumentos, dessas manifestações e a forma como esses argumentos foram recebidos pela própria legislação que foi aprovada, a Lei 13123, é que a gente vai perceber que o conhecimento tradicional, que é esse conhecimento oral passado de geração para geração dentro de povos originários, quilombolas e ribeirinhos, ele é considerado inferior em relação a conhecimento científico convencional, o que, de algum modo, né, coloca em xeque o que a proposta de uma legislação que proteja e que valorize esse conhecimento tradicional. Nesse sentido, né, o nosso artigo ele veio justamente para, de certo modo, denunciar o quanto que o direito ainda se aproxima de uma ciência europeia, eurocêntrica, colonial e se distancia de um reconhecimento desse conhecimento tradicional e de um reconhecimento da importância de se colocar este conhecimento tradicional em igualdade de condição com o conhecimento científico. Espero que você tenha gostado desse tema e se você gostou, lembre-se de acessar o link do artigo completo que nós deixamos aqui abaixo do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!